abençoar de uma forma toda poderosa, dá aquela unção dos altos céus e ministra, Senhor, para cada um dos nossos corações através da instrumentalidade da tua serva. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Pai do Senhor, amém? Pai do Senhor? Oh, glória, aleluias. Aproveitando já que o pastor falou, né, de psicologia, hoje é o de milagre, eu vou contar um testemunho, pastor. Porque eu estou alcançando o meu milagre. Está sendo um processo, um sonho. Estudar psicologia já não era de hoje. E, às vezes, a gente tem, igual eu, tem as desculpas perfeitas para não estudar. Tem filho, tem casa, tem marido. Mas, se a gente nunca se esforçar e não mover, dar o primeiro passo em direção ao nosso desejo, ao nosso sonho, nós nunca vamos sair do lugar. Porque o tempo passa e a gente continua fazendo as mesmas coisas se nós não esforçarmos. E já vamos fazer 4 anos que eu estou na escola, e para a glória de Jesus, permitindo Ele, este dezembro eu formo, pego o meu diploma, e eu estou muito feliz. Eu sei que está sendo um processo, um milagre, mas assim, em partes. E hoje, é um desafio eu estar aqui hoje, eu tive prova de psicologia, e semana, é muito dever, muita coisa, e a gente, ainda que eu não trabalho, mas eu tenho que administrar todo o meu tempo, que eu estou fazendo 6 matérias, tipo complicado. E ontem eu preguei um resultado de uma prova, eu fiquei muito feliz, Deus me surpreendeu. Porque eu estava com muitas expectativas, assim, porque eu estava até pensando já em desistir dessa classe se eu tirasse nota ruim. Porque na minha primeira prova foi tão ruim a nota, porque a prova, às vezes, é assim, quando as coisas são fáceis demais, a gente acha que está tão fácil e acaba fazendo errado, porque a gente fica assim. E a prova foi tão fácil, que eu acho que eu não acreditei nas respostas e punha a resposta errada. Aí essa segunda foi tão mais complicada que eu tive que responder, não era alternativa, né? Quando é alternativa é mais fácil. Eu tive que responder, era sobre a Constituição, eu estou estudando a Constituição americana, e o professor bem assim, e eu respondi 5 perguntas. Na hora que ele devolveu, eu não queria nem ver, assim, porque na hora que eu olhei, mas foi uma palavrinha assim que eu esqueci assim, de referir nas minhas respostas. Ele tirou uns pontinhos, mas eu continuei assim, numa boa nota, mas é tudo. E eu fico assim, Jesus, foi o Senhor que me ajudou a responder aquelas perguntas. Mas foi Deus mesmo que eu peço a Deus, Senhor, manda. Não é heresia, pastor, mas assim, às vezes eu faço, se tiver um anjo psicólogo aí no céu que vem... Eu peço assim, Jesus, me ajuda aqui a fazer essas provas, a entender. E Deus tem sido fiel na minha vida. Eu tenho ganhado muito As, Bs, eu tenho até hoje 2 Cs, sabe? Só assim, mas tudo está sendo B+, A-. E para a glória de Jesus, esse tem sido o meu milagre. Eu tenho buscado, não foi assim, não está sendo automático. Eu tenho dia após dia, eu tenho me esforçado para alcançar o meu milagre. Amém? Amém. Que fique de incentivo para os irmãos aí. Precisamos começar. E eu cheguei a chorar. Na primeira aula de psicologia, eu chorei. Eu falei, eu não vou entender os termos. Não é o inglês que eu estava acostumado. Muita coisa de medicina, neurônios e neurotransmissores. Tem coisas que eu nem sei falar no português. Eu falei, não vou desistir. Vou embora para o Brasil estudar psicologia lá. De tão difícil. Aí um amigo falou assim, olha, tudo é muito difícil até ficar fácil. E não é que ficou fácil? Por incrível que pareça, com todas as barreiras do inglês e escrever, porque eles exigem muita escrita. A irmã Emily está aí, que não me deixa testificar sozinha, muita escrita. E eu lá vou rompendo com os meus erros gramaticais, mas os professores às vezes relevam, e eu lá vou vencendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Sem mais perca de tempo, eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias, Marcos, capítulo 10, no versículo 46... até o versículo 52, uma passagem conhecida, que eu tenho certeza que todos que aqui estão já ouviram alguém pregar, ministrar sobre esse tema, o cego de Jericó. Amém? Se os irmãos quiserem ficar em pé ou assentados, fiquem à vontade. A palavra do Senhor nos diz assim, no Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó.
E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? O cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por nós estarmos aqui como igreja, como corpo, como os filhos, como discípulos teus, Senhor, ouvindo da tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra surta o efeito para que ela for lançada, meu Deus, que a tua palavra venha restaurar, animar, Senhor Deus, que a tua palavra possa nos incentivar a cada dia mais nós continuarmos prosseguindo e conhecendo o Senhor, buscando a tua face, buscando o milagre e o poder de Deus para as nossas vidas. Deus, digno é o Senhor de falar com as nossas vidas nessa noite. Senhor, eu me rendo diante de ti, que não seja eu, mas que o Senhor, falando através da minha vida, que cada um dos irmãos aqui presentes possam sair abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Como eu disse, com certeza essa não é uma passagem nova para os irmãos com certeza já ouviram falar sobre Bartimeu, o cego de Jericó. A Bíblia nos diz aqui, nos versículos anteriores, que Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém. E no caminho, Jesus advertia, no capítulo 10 mesmo, no versículo 33 e 34, Jesus ia conversando com seus discípulos e ia falando assim, o que estava aguardando Jesus quando chegasse a Jerusalém. E Jesus dizia: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, e o escarnecerão e o açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus estava, como sempre, aproveitando a caminhada e contando para os discípulos, conversando com os discípulos, falando o que havia de esperar Jesus lá em Jerusalém. Mas passando eles por Jericó, a famosa Jericó, que é a cidade, é uma das cidades a primeira cidade que o povo conquistou na terra prometida, passando eles por Jericó, ali nessa cidade, como nós já percebemos, morava um cego de nome Bartimeu. E naquele dia, algo inesperado, inusitado acontece. Jesus, mais uma vez, na sua história aqui na terra, ele para dar atenção a um necessitado, nesse caso, a um mendigo. Jesus para ouvir o clamor, daquele mendigo, daquele abandonado pela sociedade. No decorrer aqui da Bíblia, a gente vê que ninguém, Jesus entrou e saiu de Jericó, mas ninguém, nenhum fariseu, nenhum doutor da lei, nenhum saduceu, ninguém parou Jesus, conseguiu parar Jesus, mas esse mendigo, esse mendigo cego, isolado da sociedade, conseguiu, através do seu clamor, atrair a atenção do mestre. E Bartimeu, eu queria trazer para os irmãos, Bartimeu, o significado do nome Bartimeu. Significa filho, e ele era filho de Timeu, então Bartimeu, filho de Timeu. Que às vezes o significado também pode ser filho impuro ou filho da pobreza. Eu não sei se esse nome é um nome, eu creio que não, de batismo, ou foi uma herança social, que o seu nome representava. Filho da pobreza, ou filho impuro. Não a Bíblia nos diz, mas a história, através do historiador judeu, o Flávio
Joséfo, ele conta que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um general do exército de Israel e servia, né, Israel. E aposentou-se e ficou, depois de aposentado, ficou ali nas regiões e passou a ser um comerciante. Mas no tempo que Roma dominou toda a área, ele perdeu seus bens. Os romanos tomaram os seus bens e ele ficou sem aposentadoria, sem bens, e ele se revoltou contra o Estado e começou a fazer montins. Aí houve a perseguição, os romanos o perseguiram, mataram, e como para ficar de sinal, de amostra, pegaram o filho e arrancaram os olhos para ficar ali de testemunho, para quem quisesse desobedecer, né, ao império, o que aconteceria. Isso é a história Flávio de José que nos conta, não é a Bíblia que fala. Mas o fato é que ele era cego. O fato é que ele precisava de um milagre. O fato é que ele vivia à beira do caminho. O fato é que ele era um rejeitado, um humilhado, que sempre estava ali, mendigo, pedia esmola. Esse é um fato. Mas a história, né, de Bartimeu, como nós lemos aqui, nós podemos perceber que Bartimeu, ao estar ali à beira, né, a entrada da cidade, seria talvez um ponto estratégico para ele pedir esmola e ganhar esmola para a sua sobrevivência. O fato é, penso eu, entendo eu, que ele ouvira falar de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E percebo eu que ele não teve uma fé assim instantânea. Jesus, filho de Davi, que está passando isso. Não, penso eu que por ele morar ali, estar ali todos os dias, né, à beira do caminho, as informações passavam. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Provavelmente ele já tinha informações sobre o poder de Jesus, que ele tinha poder, que ele curava, que ele ressuscitava, que ele libertava, que ele transformava, que ele salvava. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E isso foi-lhe imputado por bênção. Ele alcançou a bênção porque ele ouviu falar. E quando a oportunidade chegou, quem sabe ele não pensava consigo, né? Quem sabe, por acaso, um dia esse Jesus, né? Jesus, o profeta lá de Nazaré, que ele falou, Jesus, quando ele estava perguntando ali, que barulho é esse? Quem é que está vindo aí? Eles falavam, é o Jesus de Nazaré. O Jesus, o profeta de Nazaré de Galileia. Então, provavelmente, ele já na hora que falou Jesus de Nazaré, ele já relacionou a tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quem sabe ele já não tinha criado expectativas na sua própria vida, de quem sabe um dia ele podia encontrar com Jesus e pedir Jesus para curá-lo, e Jesus o curaria. Quem sabe ele já tinha pensado, um dia eu vou estar diante do Mestre. Quem sabe ele já até havia se preparado, se um dia eu estiver diante do Jesus, o profeta, lá da Galileia, eu já sei o que eu vou pedir ele, eu não vou nem titubear, o que eu tenho a certeza, a convicção daquilo que eu preciso. Quem sabe ele já não tinha feito já até projetado na sua mente tudo o que aconteceria. Mas o fato é que um dia, na história, verdadeiramente Deus, né, Jesus decidiu, aprove a ele passar por ali para Jericó. O alvo dele era ir para Jerusalém, cumprir o propósito pelo qual ele veio à terra. Ele já tinha até falado antes com os discípulos, eu vou ser escarneado, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então ele estava indo em direção a cumprir o propósito dele aqui na terra. Mas Jesus abriu parênteses para atender o clamor de um cego, de um rejeitado, de um humilhado da vida. E eu aprendo na história de Bartimeu que Bartimeu nos revela que é necessário que nós tenhamos fé, mas também é necessário que nós tenhamos atitude para alcançar o nosso milagre. Ele, né, já tinha fé, já tinha ouvido falar de Jesus, do poder de Jesus, mas ele precisava agir. E ele precisava agir ali no momento certo, na hora certa. Ele não podia deixar aquela oportunidade passar, porque quem sabe se haveria alguma outra oportunidade. E no caso não haveria, porque Jesus estava passando rumo à cruz do Calvário. Então, ele teve fé, mas ele também teve atitude.
atitude de clamar, e os irmãos sabem que ele clamou, e com certeza, com a certeza no seu coração, que Jesus, aquele lá, o profeta de Nazaré, Jesus, o profeta de Galiléia, ele podia operar o milagre, ele agiu. Conforme que ele podia agir. Ele não, se ele levantasse e saísse correndo, provavelmente ele ficaria perdido na multidão, porque ele não enxergava. E chegar a Jesus como? Se ele não tinha visão. Ele usou a arma certa, que foi a garganta. A Bíblia nos diz que ele clamou. Ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele tinha fé, mas também teve a atitude de clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daí eu estava pensando, o que nessa frase poderia ter chamado a atenção de Jesus? Porque provavelmente tantos outros ali naquela multidão, Jesus, Jesus, me atende, Jesus, Jesus. Mas ele foi específico, falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, com seu clamor, com esse clamor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, estava dizendo que sabia da promessa, que havia uma promessa, que o Messias viria da descendência de Davi, 2 Samuel 7,14. Ele sabia que existia a promessa, então nele falar, Jesus, filho de Davi, é o mesmo que ele estava falando assim, Jesus, eu acredito que tu és o Messias. Jesus, eu acredito que tu és o Cristo, aquele que havia de vir. Eu acredito que tu és o Messias, o desejado, né, o esperado das nações, aquele a que o principado estaria sobre os seus ombros, aquele que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele estava reconhecendo, Jesus, tu és o filho de Davi, o filho do Deus vivo. Ele, ao se referir a Jesus como filho de Davi, ele tinha a intenção de se referir ao título messiânico de Jesus. Reconhecer que tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. Mas o que é interessante, penso eu, que não foi essa parte do clamor dele que chamou a atenção de Jesus. Porque Jesus não é como eu, ou nós, humanos, que gostamos de ter os nossos títulos bem assim, né? Que dá ênfase para os nossos títulos. É o pastor, filósofo, doutorado... É o Senhor, isso, aquilo, aquilo. Não, isso faz bem, às vezes, é para nós, né? Até o pastor me chamou de psicóloga. Então, isso traz, é gostoso assim para o nosso ego, para o nosso eu. Mas para Jesus, isso não fez diferença no sentido, porque Jesus não tinha problema de identidade. Jesus sabia quem ele era. Os irmãos lembram até mesmo na tentação, o diabo falando, se tu és o Filho de Deus, faça assim, assim, assim. Jesus não tinha problema de identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Então, penso eu, que a segunda parte tocou mais o coração de Jesus do que falar que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Certo, o Bartimeu falou a coisa certa, mas eu acho que na segunda parte, quando ele expressou, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu penso que foi direto no coração do mestre, porque o Senhor é um Deus tão, né, Jesus, Deus é amor, Jesus era amor, e ele tinha mesmo, no decorrer dos evangelhos, nós vemos como que ele tinha compaixão pela alma perdida, pela alma que era rejeitada, pelos aqueles que a sociedade já falava, né, já não há mais jeito, mas Jesus se compadecia. Então, creio eu que essa parte do clamor, porque Bartimeu estava falando assim, né, reconhecendo quem Jesus era. Jesus, tu és o filho de Davi, tu és o desejado, tu és o Messias, tu és o Cristo. Mas na hora que ele falava assim, tem misericórdia de mim, ele está falando assim, eu sei quem eu sei que eu sou humilhado, eu sei que eu sou rejeitado, eu sei que eu sou pobre, miserável mesmo. Tem misericórdia de mim. Ele estava reconhecendo quem Jesus era e quem ele era, a condição dele. Ele era o que precisava ser ajudado, ele que era
o ninguém, o zero à esquerda, mas Jesus era o tudo, é aquele que tinha na sua mão o poder para responder, para agir em favor. Então, nas nossas vidas, mas nós temos que, né, quando nós orarmos, Pai que estás no céu, devemos mesmo reconhecer quem Deus é, a grandeza de Deus, o poder de Deus, e lembrar nós mesmos, não é lembrar a Deus quem é Deus é, nós precisamos nos lembrar, reconhecer, trazer à nossa memória quem Deus é, o Todo-Poderoso, o forte, escudo, refúgio, proteção. Nós é que temos que nos lembrar. Não, né? Deus não precisa ser lembrado de quem Ele é, porque Ele é mesmo. Então nós, quando nos chegamos falando, reconhecendo, Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu escudo, e nós vamos falando, reconhecendo quem é Deus, e ao mesmo tempo nós vamos reconhecendo a nossa posição, miseráveis, pecadores, nós somos dependentes do Senhor, nós não somos nada, nós não podemos nada, tudo que fizemos ou fazemos é pela Tua misericórdia, porque até o ar que nós respiramos, nós temos dependência de Deus, porque se Deus retira o ar, como que nós vivemos? Nós não vivemos. Então tudo que somos, que fazemos nele, é por causa dele. Então, esse deve ser o nosso posicionamento quando nós buscamos o nosso milagre, quando nós buscamos o poder de Deus para a nossa vida. Porque eu disse aqui o outro dia, né, quem opera o milagre é o poder de Deus. E o poder de Deus revela o milagre, né, revela o poder. O milagre revela o poder de Deus. E o poder de Deus opera, faz, estabelece o milagre. Então, para nós, né, alcançarmos o nosso milagre, nós precisamos realmente nos posicionar como dependentes, como servos, como nós devemos nos humilhar diante da presença daquele que pode operar o milagre em nossas vidas. Amém? Diante daquele que pode e quer operar os milagres nas nossas vidas. E Bartimeu deixou esse exemplo para as nossas vidas. Ele clamou, e clamou da maneira certa, porque o clamor dele fez com que Jesus parasse. E os irmãos, seguindo aqui, né, a leitura bíblica, os irmãos veem comigo que ele gritava, e os que estavam ali em volta dele falavam assim, pedia a ele para calar, o repreendiam para que ele calasse. E qual foi a atitude de Bartimeu? Calou? Parou? Retrocedeu? Isso, irmã Adelina, ele clamou mais alto ainda, porque ele tinha convicção que quem sabe, quem precisa do milagre é você. Eu é que sei qual o milagre eu preciso, qual é a minha necessidade, como que está doendo em mim, como que está agindo em mim. Você sabe como que está doendo. Eu vou falar assim, irmã, para, boba, não incomoda Jesus mais não. Não, é você e Deus é que sabe como está sendo a sua luta, como está sendo a sua dor, como que está sendo. Então é você que vai determinar a intensidade com qual você vai clamar a Deus. E nós vemos aqui que ele clamou com constância, com insistência e com intensidade, ainda clamava mais alto, que conforme assim, ele não podia ver, mas que a voz dele estava sendo ouvida, e os amigos estavam tentando, não, moço, não disturbe o mestre, querendo atrapalhá-lo a alcançar o milagre dele. Mas graças a Deus que ele não deixou ser intimidado pelos os que estavam à volta dele. Graças a Deus que ele não deixou ser desencorajado por aqueles que estavam à volta dele. Porque, né, da mesma maneira que a fé vem pelo ouvir, o desânimo também vem pelo ouvir. Então, se nós ouvimos muito palavras de desânimo, de desencorajamento, nós temos a tendência de realmente ficar desencorajados, de ficar, né, perder um pouco a nossa fé. Mas graças a Deus que esse moço aqui, penso eu que ele já estava cansado de viver naquela vida. Bartimeu, filho, né, da pobreza, levar aquele título social de mendigo, de necessitado, ele já estava cansado daquilo. E ele, penso eu, que falou dentro de si, não, é hoje que Jesus de Nazaré está passando, é hoje que eu vou gritar, se preciso for até morrer, mas eu vou gritar, eu não permito que ele passe na minha cidade sem eu
ter a oportunidade de estar junto na presença dele. E foi isso que Bartimeu fez. Não se incomodou com os que estavam à sua volta, tentando fazer retroceder, tentando paralisar ele, intimidar ele pela doença, talvez até mesmo pela condição. Eles talvez podiam ter olhado para ele: você não é digno de estar na presença do mestre. Né? Imagina como que um cego, mendigo, que dependia de esmola, à beira do caminho não se vestia. Talvez essas pessoas que vivem assim, os irmãos sabem, eles perdem até, assim, não tem ânimo de tomar um banho, para quê? Porque eles pensam assim: já não tem mais objetivo, já não tem mais sentido a vida. Mas naquele dia, graças a Deus, que Bartimeu não cedeu às pressões dos que estavam à volta dele, mas ele rompeu em fé e clamou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o versículo 49 diz: e Jesus, parando, disse que o chamasse. E o lindo nessa história, né, que ele persistiu tanto, de maneira tal que ele conseguiu, né, que parasse, que ele conseguiu deter Jesus, parar Jesus, porque Jesus estava indo cumprir uma missão que já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo. Mas Jesus, ele conseguiu fazer que Jesus desse uma pausa, né, no seu itinerário. Jesus, ele conseguiu assim, interromper uma jornada do universo no tempo suficiente para mudar o destino de Bartimeu. E foi isso que aconteceu. Jesus para na sua caminhada, o seu rumo a Jerusalém. Para aí, que eu preciso ouvir. Quem é esse que está me clamando tão desesperadamente, tão intensamente, que tocou, né? Tem vários testemunhos de cura, né? A mulher do fluxo de sangue tocou a orla do vestido de Jesus e Jesus sentiu que a virtude dele saía. E esse aqui não tocou fisicamente, mas o clamor, o grito: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deve ter tocado o coração de Jesus e ele: não, eu tenho que parar, eu tenho que ver o que essa voz que tanto está clamando necessita. E engraçado que nós vemos aqui, quando Jesus mandou chamá-lo, aí os que estavam em volta dele mudaram a conversa. Antes eles estavam falando assim: deixa quieto, não interrompa. Eles estavam repreendendo o mestre. Agora os que estavam em volta dele mudaram, a perspectiva deles mudou. Agora eles já passaram a falar assim: tem bom ânimo, como diz na Bíblia, no versículo 49. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que interessante, ele conseguiu não somente parar Jesus no roteiro dele, na missão dele, mas ele conseguiu também fazer com aqueles que estavam ao seu redor já começasse antecipadamente a alegrar com o seu milagre. Porque olha a palavra deles: anima-te, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Porque esse anima-te aqui, eles já estavam começando a ver o milagre, a tomar forma o milagre. Anima-te, tem bom ânimo. Se ele mandou te chamar, coisa boa vem aí. Ele não manda chamar só para ver a cara e despedir vazio, não. Anima-te, tem bom ânimo. Ele, levanta-te, ele te chama. Porque quando Jesus marca uma audiência com alguém, é vitória na certa, é bênção na certa. Quando Jesus fala, é hoje, não é nem amanhã, nem depois da manhã, é naquele dia. Então, aqueles que antes estavam falando assim: não interrompa, deixa o mestre ir, tentando impedi-lo de alcançar o milagre, agora já estava assim: vamos que eu quero ir junto, que eu quero ver esse negócio de perto, eu não quero nem ouvir falar, eu quero estar perto. Já mudou, ele conseguiu não somente parar Jesus na sua caminhada, mas também mudar até o ânimo daqueles que estavam à volta dele. Por quê? Ele conseguiu contagiar, né, influenciar os que estavam à volta dele, porque eles já começaram a ver: opa, o milagre vai acontecer, já começou a ter o gostinho. O cheiro de milagre já estava no ar. E fala a Bíblia, né, no versículo 50. E ele, Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando eu leio isso aqui, não sei se os irmãos têm a maneira de ler algum livro ou ler alguma passagem. E na medida que a gente vai lendo, a gente vai
fazendo a imagem daquilo que a gente está lendo aqui, eu penso assim, quando ele falou assim, ó, levanta, te anima que ele te chama. Como é que fala a Bíblia aí, irmão Miltinho? E ele, levantando, deixando a capa. Eu penso assim, na hora que falou, já alto, eu venho essa imagem na minha cabeça. Na hora que ele falou, Jesus te chama, levanta, tem bom ânimo, ele já deu um pulo logo e já, sem ver, imagina, ele deve que ficou todo desnorteado assim, mas já estava com aquela esperança no coração, ele já tinha a fé de clamar, a fé de ter atitude de clamar. Agora, o mestre me chama, o que poderia ser, a não ser receber o meu milagre? E eu vejo isso, e lançando de si a sua capa, levantou-se, não fala que é depressa, mas a minha visão é que ele, rapidamente, ele não quis nem perder nenhum momento, e foi ter com Jesus. E eu vejo aqui que Bartimeu, eu tentei ver algumas informações sobre a capa, o porquê que isso ficou aqui, lançando de si a capa. O que essa capa significava, talvez, para Bartimeu? A capa talvez era a única companhia que ele tinha há anos, um cobertorzinho ou algo assim. A capa era a segurança dele, o conforto que tampava, né, ele no frio à noite. Podia ser a capa também podia ser o símbolo da condição dele de cego, de mendigo, de necessitado, de humilhado, de derrotado, podia ser. Eu sei que é o seguinte, ele deixou a capa, o que ligava ele a tudo aquilo que ele vivera antes, a vida de humilhação, de derrota, como o nome dizia, filho da pobreza. Então, talvez a capa trazia toda essa simbologia, demonstrava toda essa lembrança, quem ele era. Era um mendigo, era um derrotado, um isolado, que vivia à beira do caminho, que não era talvez permitido nem ficar no caminho, era só à beira, deixado. Então ele prontamente levantou e deixou a capa, porque ele deixou, né, tudo aquilo que talvez poderia impedi-lo de alcançar a bênção, ele deixou. E porque pela fé ele queria uma mudança na sua vida. Ele sabia, eu vou ter com o mestre, então eu quero um novo recomeço, uma nova história de vida. E ele sabia que uma vez na presença de Jesus, nunca mais ele seria o mesmo. Uma vez, a diferença que faz, né, antes de Jesus, quem é que não lembra da sua vida antes de Jesus e depois de Jesus? Eu lembro do que eu fazia, como eu agia, pensava, e agora depois de Jesus. Então ele já tinha esse conceito com ele, eu não quero levar nada que vai me lembrar do passado, do que passou, vida de derrota, vida de tristeza, de pobreza, de miséria, de vergonha. Eu quero ir ter com Jesus limpo, sem nada me impedindo. De repente, né, trazendo isso para contemporaneizando para nossas vidas, de repente tem algum de nós que tem clamado ao Senhor. Eu quero o meu milagre, Jesus, eu preciso desse milagre, o Senhor não intervir, e clama, e clama, e clama, e a capa. Será que nós temos vindo à presença de Jesus sem a capa, sem aquilo que talvez tem impedido do nosso pleno relacionamento com Jesus? Talvez essa capa aqui minha é um pecado que eu não tenho deixado. Eu quero o milagre, mas não estou deixando a capa, o pecado. Eu quero o milagre, mas não estou abrindo mão do meu eu. Eu quero o milagre, mas continuo com rancor, com mágoa dentro do meu coração. Como que eu vou alcançar o milagre se eu não deixar a minha capa, isso que queira me impedir de alcançar, de ter um relacionamento lindo com Jesus, de estar na presença do Mestre? Então, esse fica um exemplo para as nossas vidas aqui, de deixar a nossa capa. Porque a Bíblia levantou ele, foi ter com Jesus, mas ficou claro aqui que ele deixou a capa, talvez deixou a zona de conforto dele, aquilo que ele estava acostumado a fazer, se sentia bem. Ele deixou tudo aquilo, porque ele queria começar uma nova história em Cristo. Ele queria viver, ele queria mudar do filho de pobreza para o filho de Deus, para o filho abençoado. Ele queria uma transformação na vida dele. Mas isso, entendeu, é o que ele precisou deixar a capa. E da mesma maneira nós precisamos deixar o que
quer nos lembrar da coisa do passado, que quer nos separar do amor de Deus, daquilo que quer, que é o pecado. O que quer nos separar do amor de Deus? Que tem o poder só o pecado, nada mais. Nem a morte, nem o inferno, nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Mas os nossos pecados fazem distinção entre nós e Deus. Então, somente isso. Então, no nome de Jesus, está vindo aqui buscar o milagre, está vindo aqui buscar o poder de Deus para a sua vida, está insistindo, continue insistindo mesmo. Mas não esqueça de deixar a capa, de vir limpo, puro, santificado diante de Jesus, porque assim nós alcançaremos, né, o nosso milagre, nós seremos bem-sucedidos na nossa vida. Amém? Os irmãos estão gostando da história de Bartimeu? Já para concluir, né, eu aprendo na história de Bartimeu, essa história nos ensina que existe uma possibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa. Né, Jesus salvou a mulher do fluxo de sangue, salvou lá Jairo, que era um alto da sinagoga, salvou. Então, não há diferenças sociais para Jesus. Até o mendigo, o isolado, o leproso, Jesus salva. Se tiver um rei lá, né, que quiser aceitar Jesus, um poderoso, Deus também opera na vida dele. Não há barreira social para Jesus operar o milagre. Então, existe, com certeza, uma possibilidade de mudança para toda e qualquer pessoa. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Né, e a Bíblia, com essa história também, nós aprendemos o valor de um clamor, a necessidade da oração e a simplicidade que foi a fé desse moço. Então, nós nunca devemos subestimar um culto. Nós nunca devemos subestimar o poder de uma oração, de uma pregação, ou até mesmo de um CD que você compra, leva para casa e ouve, e aquilo faz um efeito na sua vida tremendo. Nós nunca podemos, né, subestimar o poder que tem a palavra de Deus, seja que é ministrada aqui agora, você lida lá na sua casa, a palavra de Deus tem poder, e tudo é possível ao que crê. E eu aprendo também que é lindo nessa história, que Deus criou a ocasião, mas foi Bartimeu que teve que tirar vantagem disso. Deus proporcionou a circunstância. Jesus vai passando lá em Jericó, mas foi Bartimeu que teve que ter a percepção e ter a atitude na hora certa. Então, Deus cria a ocasião, mas eu e você temos que saber agir na hora certa, tirar a vantagem disso, porque a Bíblia nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Clamar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Fica aqui, né, o incentivo da minha parte através da palavra de Deus nessa noite. Vamos mesmo buscar ao Senhor enquanto Ele se pode achar, e clamar, invocar o nome dEle enquanto, né, Ele está perto. E o que é interessante é que Jesus passou, né, lá em Jericó, há quase 2000 anos atrás. Mas Jesus agora, na sua presença, na sua onipresença, Ele está aqui. Não faz diferença nenhuma. Ele passou fisicamente, enquanto Ele viveu aqui na terra, Ele passou lá. Mas hoje, Ele está aqui. E isso é um fato, isso é realidade. A Bíblia nos fala, e eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia nos fala que Ele, Jesus, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não foi em vão que você veio aqui essa noite. Não foi em vão que você tem vindo todas as quarta-feiras clamar, buscar pelo seu milagre, porque o nosso Jesus está vivo. Ele falou com os discípulos: eu vou ser crucificado, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E essa é a nossa vitória, que Jesus ressuscitou, e Ele está vivo e está aqui. Então, basta o quê? Que os irmãos clamem, continua clamando, buscando, perseverando, se posicionando, deixando a capa se preciso for, mas não saia da presença do Mestre da mesma forma que você entrou. Saia diferente, porque Ele dá essa oportunidade de você sair transformado, depende de você. A ocasião, Deus já causou que é aqui, mas você que tem que clamar, insistir, persistir em buscar a Deus
o seu milagre, aquilo que você necessita. E busque, se preciso for, aqui aconteceu num dia. Mas se preciso for, você busque 2, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não desista do seu milagre. Não desista de buscar a face de Jesus. Porque, tão certo como o ar que nós respiramos, Deus não mudou. Jesus não mudou, Ele continua operando milagres. A Bíblia nos fala que necessitaria todos os livros do mundo para escrever os milagres que Jesus fez. Não porque naquela altura Jesus tinha feito tantos milagres, mas é pelo fato o seguinte, que Jesus continua a fazer milagres. Então não foi somente eventos no passado, mas é hoje, então, e vai ser até Jesus voltar. Então é por isso que precisaria de todos os livros mesmo do mundo para escrever os milagres, porque eu tenho sido alvo de milagres do Senhor. Não sei se você tem sido, pois eu tenho sido. Desde quando eu aceitei Jesus, tem sido milagre, após milagre, após milagre. Eu sei que nesses intervalos vem luta, vem prova, vem tribulação, mas eu continuo perseverando, porque o meu alvo não é aqui, meu alvo é o céu, e enquanto aqui estiver, eu vou continuar buscando, insistindo, clamando, se preciso for, até alto, até perturbar alguns irmãos aí, mas eu é que sei da minha necessidade. Eu que sei quanto que eu preciso ser intensa com o Senhor para buscar aquilo que eu preciso. Amém? Que os irmãos não desistam, reflita, né? Que o Espírito Santo de Deus possa transmitir aquilo que eu não consegui transmitir para os irmãos. Mas que os irmãos pensem, analisa, passa a ver essa história de Bartimeu com outros olhos. Vê que ele foi transformado de filho da pobreza para filho da luz, para filho de Deus, porque ele aceitou Jesus. E ele foi abençoado e ficou aqui até o dia de hoje, para nosso exemplo, para testemunho para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor em Cristo abençoe cada um dos irmãos. E fica mais uma dica aqui. Quando Jesus estiver na presença de Jesus, igual Jesus fez ali, que eu esqueci de falar, que queres que eu te faça? O que tu queres? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Até parece que Jesus é muito... muito engraçado, né? O homem era cego e ainda pergunta o que ele queria. Não, mas de repente tem gente que, abrindo parênteses, tem gente que não pediria isso, talvez pediria assim, eu quero ganhar na loteria, que aí eu ia ficar cego, mas ia não precisar mendigar. Não, então me dá um cão guia, Deus, porque aí o cão guia ia me guiar e eu ia poder fazer as coisas. Não, saiba pedir saiba apresentar o seu pedido diante de Deus. Não, porque às vezes Tiago fala que a gente pede e não recebe porque pedimos mal. Para de pensar em si próprio, para de... ponha mais alvos específicos diante de Deus, algo que vai engrandecer o nome de Deus, que vai engrandecer o reino de Deus. Então, quando você estiver na presença do Mestre, peça até sabedoria para você pedir o que você precisa, que às vezes o que você acha que seria proveitoso, que seria bênção, no ponto de vista de Deus, não é bênção. Então, saiba pedir, peça sabedoria, até para você pôr os seus pedidos diante da presença do Senhor. Peça aquilo que vai ser bênção para a sua vida. Peça aquilo que vai ser bênção para a sua família. Amém? No nome de Jesus, que Deus em Cristo abençoe os irmãos e que os irmãos possam sair daqui edificados pela palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este